Olá, sexto ano! Estamos aqui para mais uma aula de produção textual, beleza? Espero que esteja todo mundo bem. Então, gente, na nossa aula de hoje nós iremos aprender um gênero novo, certo? Vamos ver um conteúdo novo, o que o nosso material está trazendo de novidade para a gente. Certo? Então o tio na aula de hoje vai explicar todo o conteúdo, o gênero novo, como é que ele é feito, certo? E depois nós iremos dar uma olhadinha no que o nosso material está trazendo como atividade e também na aula de hoje nós iremos já ver a proposta de produção, certo? Então a aula de hoje ela está bem completa, certo? Bem complexa porque nós iremos ver tudo hoje. Certo? E eu conto com a participação de vocês, tanto para aprender um conteúdo novo, como também para realizar as atividades dessa semana, ok? Então vamos lá para os nossos slides. Então, sexto ano, né? O que é que nós vamos ter hoje na aula de produção textual, certo? Então, dentro desse novo conteúdo que nós estamos estudando, a gente também dá uma abertura, né, a um mês novo, né, assim. Então, gente, esse mês é um mês que o tio está trazendo um pouquinho aqui nos nossos slides, certo? A questão da consciência aí do Outubro Rosa, certo? Atenção mamães, vovós, tias, certo? Para a questão da prevenção do câncer de mama, né? Então, é uma temática, gente, que geralmente também vem em produção textual, né? É algo que vai ser chamado bastante atenção esse mês, então o tio trouxe aqui também na nossa aula, que é um tema também a ser discutido também em produções textuais, certo? Então, aí as mulheres cuidando aí da sua saúde. Ok? Então fica essa dica na aula de hoje na questão da prevenção, né, aí do câncer de mama e também para o nosso Outubro Rosa, beleza? Então vamos aqui ver o que é que nós temos de conteúdo novo, galerinha. Então vamos lá, lápis na mão, caderno e atenção para a ideia para a construção de um novo texto. Então na unidade 6, capítulo 2, gente, nós iremos estudar o gênero ensaio. Né? É um gênero novo, para vocês ele é um gênero novo, certo? Mas dentro do estudo de produção textual ele já é um gênero bastante antigo, certo? Então o que é esse ensaio, né? Quando a gente fala ensaio a gente lembra muito de dança, né? Eu vou ensaiar uma dança, eu vou ensaiar a coreografia, eu vou ensaiar uma peça de teatro, né? A gente fala muito esse termo, né? Nesse significado, né? Ensaiar é a gente fazer algo com várias repetições para a apresentação de algo. Mas aqui em produção textual, ensaio é um gênero textual, né? Que vai ter um cunho, né? De um texto opinativo em que você vai expor ideias, críticas, reflexões, impressões pessoais, realizando uma avaliação sobre um determinado tema, né? Então, a gente olhando aqui a questão do termo ensaio, né? Então, a gente já vê que em produção textual, o gênero textual, ele trabalha uma outra perspectiva, né? Então, a gente tem no gênero ensaio, né, um texto de opinião. Só que aqui você vai expor as suas ideias, as críticas, reflexões, impressões pessoais com um determinado tema, né, gente? Então esse tema é social, ele é político, ele é econômico, porque você vai dar suas impressões e vai analisar esse fato, ok? O ensaio, ele problematiza algumas questões sobre um determinado assunto, focado pela opinião do autor e geralmente apresentam conclusões originais, né? Então o ponto-chave aqui é justamente isso, né? É você dar sua opinião, mas também tirar suas conclusões disso aí. Diferente dos textos narrativos e descritivos, o ensaio ele pressupõe interpretação e análise mais profunda do tema, né? Lá na frente também vocês também vão estudar o artigo de opinião e vocês vão achar ele um pouco parecido com o ensaio, né? Mas o ensaio ele é um tipo de gênero textual, gente, que ele é bastante focado também no ambiente universitário, né? Porque lá na universidade você estuda várias teorias, você tem que ler livros
teóricos. Então, geralmente o professor lá, ele pede que você faça um ensaio, porque você vai analisar justamente o ponto crítico, a teoria de um determinado autor, você concordando ou você discordando daquilo ali, ok? Então, o ensaio é justamente isso aí, ele vai, né, pressupor interpretações com análise de um tema. Sendo assim, o ensaio é um gênero discursivo, argumentativo e expositivo. Por quê? Porque eu vou colocar meus argumentos de um determinado tema e vou expor a minha opinião, né? Que implica aí o ato de ensaiar. Ou seja, ele apresenta tentativas de reflexões críticas e subjetivas, ou seja, cada um tem o seu ponto de vista de um determinado assunto, né? Num fluxo natural de ideias, sendo muito solicitado no meio escolar e acadêmico. Por quê? Porque vocês vão colocar as opiniões de vocês sobre um determinado tema, né? O termo também, ensaio, ele foi utilizado pela primeira vez no século XVI. Por isso que o tio disse que ele é um gênero bastante antigo, né? Pelo filósofo e humanista, né, o Michel de Montaigne, com a publicação de sua obra Os Ensaios, em 1580. Então, gente, tem vários escritores, né, aí ao longo dos séculos que eles fazem livros realmente com o nome ensaio, ou seja, eles vão colocar as suas teorias dentro da literatura, dentro da ciência, dentro de várias áreas, né? Então, são as suas explicações com base teóricas, ok? Então, gente, não é nada tão complicado. Vocês vão ver que é bem fácil da gente aprender e também saber escrever um texto desse, certo? Lembrando que, por mais que vocês estejam no 6º ano, né, mas vocês já estão adaptados dentro de uma realidade de ensino fundamental 2, então já chegou o momento de vocês começarem a criar um pouco o senso crítico de vocês, ou seja, vocês começarem a dar opiniões e a analisarem determinados fatos, né, conforme a visão de vocês dentro de um determinado tema. Outra coisa também, gente, vocês já tiveram aulas, né, de literatura, de filosofia, né, de história, de geografia. Então, essas disciplinas também ajudam vocês a analisarem determinados fatos, analisarem determinados conteúdos. Então, vocês também já têm um arcabouço de dados, de informações sobre alguns temas. Outro dado também, né, é a forma da gente poder buscar informações sobre os temas. Eu assisti um jornal, eu assisti uma entrevista, um documentário. Então, tudo isso faz com que a gente capta justamente o que? As informações e a gente passe a ter dados sobre um determinado tema, certo? Então, é um texto de linguagem simples, né? Textos concisos, ou seja, textos pequenos, que dá pra gente fazer numa folha de redação, né, de 30 linhas, 20 linhas, porque vocês vão expor, né, o pensamento de vocês. Então, é um julgamento pessoal. Cada um de vocês tem uma visão sobre um determinado tema. São reflexões subjetivas, ou seja, cada um pensa de uma determinada forma sobre um determinado tema. Pode ser que algumas ideias, né, quando você for fazer a exposição e a defesa de suas ideias, lógico que vocês podem encontrar pessoas que concordem com o mesmo pensamento de vocês, mas também vocês vão encontrar pessoas que discordam um pouco disso aí, certo? Originalidade e criatividade. Por quê? Porque como essa ideia é uma ideia pessoal, é uma defesa pessoal, então esses textos vão ser sempre originais, porque cada um de vocês vão ter um posicionamento. Como já vimos, né, um texto crítico e problematizador. Por quê? Porque vocês vão problematizar um determinado tema, dando a visão de vocês. E os temas são variados, porque como o tio mesmo falou, eu posso pegar qualquer tema que aconteça no meio da sociedade, do meu cotidiano, para eu ter o meu posicionamento, né? Muitos de vocês gostam de jogar videogame, outros já não gostam. Muitos de vocês, por exemplo, nesse período que a gente está entrando, né, no período político, alguns concordam, alguns
discordam com essas temáticas políticas, né? A gente utilizando aqui mais uma vez o coronavírus, né? Alguns de vocês defendem o posicionamento de determinados gestores, né? Do governador, do prefeito, outros discordam, né? Então vocês estão, do presidente também, então cada um de vocês tem uma visão com relação a isso, né? Então quem mais busca informações, é lógico que vai poder argumentar mais do que outros, certo? Então, gente, o gênero ensaio, ele é basicamente instituído desta forma, ok? Mas o tio vai apresentar agora para vocês justamente como fazer um ensaio. Por quê? Porque na nossa aula de hoje, vocês vão precisar conhecer esta estrutura logo agora, ok? Então, quando a gente for já ler a proposta de produção, né, que é o que vai como atividade para vocês vão precisar justamente dessas informações. Então, vamos ver aqui com calma como é que eu escrevo um ensaio, beleza? O tema, né? O tema é diferente do título, né? Porque o tema é o assunto que será explorado e problematizado pelo ensaísta. Ou seja, quem é o ensaísta? Você. Então, lá na proposta de produção, geralmente tem um tema do qual vocês irão escrever, dar o seu posicionamento sobre ele, certo? O título, ele é um texto, o ensaio é um texto que contém título, né? Então, com base no tema, vocês vão criar o título de vocês. Tio, eu posso copiar o tema no título? Não, gente, né? Se eu tenho um tema, ele é tema. Para mim ter um título, eu tenho que criar um título com base naquele tema, certo? Normalmente os ensaios possuem um título, os quais estão relacionados com o tema a serem abordados, ok? Então vocês estão tendo contato com esse gênero agora, né? No 6º ano, mas vocês vão ver ao longo do ensino fundamental de vocês, até mesmo nas propostas de produção, que o tio vai botar um tema que é geral, né? E vocês vão criar o título de vocês sobre ele, ok? Então vamos lá. Depois de eu criar o meu título, né? Porque o tio sempre fala que todo texto tem um título, que ninguém começa de uma hora para outra a escrever um texto, né? A gente precisa de ter um título para aquele texto produzido. Então nós vamos ao corpo do texto. Gente, o que é o corpo do texto? É justamente o local onde você vai analisar, né, desenvolver o seu texto, certo? E eles vão seguir uma estrutura, certo, dos textos dissertativos. Que todo texto dissertativo, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Se vocês prestarem atenção, está aqui de azul, ok? Então, aqui o tio está explicando como é que faz. Gente, se eu tenho uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, então eu posso ter quantos parágrafos? 3, né? Um para a introdução, um para o desenvolvimento e um para a conclusão. Tio, eu posso fazer mais do que 3? Pode e deve, né? Principalmente no desenvolvimento. Por quê? Porque eu vou explicar os termos e geralmente o tio pede texto de no mínimo 20, no máximo 30 linhas, que é o que vem na folha de redação de vocês. Então, quanto mais parágrafos, quanto mais eu desenvolver a minha ideia, melhor vai ser, ok? Então, na introdução, gente, vocês vão ter que o seguinte: o autor apresenta o tema que será ensaiado, ou seja, vocês vão dizer qual é o tema, né? O que é que envolve já um pouco sobre esse tema, né? O conhecimento que vocês têm sobre ele. Só que no desenvolvimento vocês vão aprofundar o pensamento de vocês. Com base no quê? Em pesquisas, né? As diversas perspectivas e reflexões sobre o tema, onde a principal ferramenta são os argumentos. Quais são os argumentos de defesa de vocês? Né? O que vocês já têm como exemplos? Você viu em uma pesquisa, ou aconteceu algo em algum lugar, né? Ou analisar algum dado. Então você vai botar tudo isso no desenvolvimento, porque você vai aprofundar o seu posicionamento
sobre aquele tema que está sendo analisado. E na conclusão, né, o ensaísta arremata o tema concluindo de forma mais original e criativa. Né? Então você vai fechar o seu texto, né, dizendo aí de certa forma se você concorda ou se você discorda com esta temática. Ok? Então essa é a estrutura básica que a gente vai ter, por exemplo, a nossa folha de redação. Mas existem esses 2 pontos a mais, né, caso fosse pedido um trabalho maior. Existe dentro do ensaio a bibliografia, né, que é algo que o tio já está trabalhando com vocês há bastante tempo, que é você mostrar, né, qual foi o suporte teórico que você utilizou, quais foram os livros que vocês pesquisaram, né, os sites. Então, vários trabalhos que o tio está passando de pesquisa, o tio já coloca para vocês colocar na bibliografia. E é uma parte que contempla realmente aí o ensaio. Mas se fosse numa folha de redação, numa prova, dentro de sala de aula, né, não precisaria você colocar essa parte. O que precisaria? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E esses anexos, que são justamente, né, as imagens, as fotos, as tabelas, os gráficos, que também você pode complementar no seu trabalho de uma forma geral. Então, o tio mostrou aqui o ensaio de uma forma completa, mas eu escrevendo o meu texto na minha folha de redação, no meu caderno ou na minha prova, o que é que precisaria basicamente? Do título, né, e o corpo do texto, com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Né, gente? Então, como o tio falou, você pode escrever esse seu texto com 3 parágrafos ou mais, né, que deve contemplar justamente essa parte do corpo do texto, ok? Certo? Então, vamos agora para o nosso material, certo? Porque nós iremos encontrar lá, ó, justamente o que o nosso material está mostrando a vocês sobre este ensaio, ok? Então, gente, nós temos aqui nessa explicação que o tio colocou até de uma forma bem maior para vocês nos slides, né? Então, a gente vai ter toda esta explicação, né, em que eu tenho que esses temas são da parte política, filosófica, costumes, cultura e tudo mais, né, que eu tenho que escrever de uma linguagem clara e objetiva, seguindo a regra do português e tudo mais. Então, vamos ver aqui, ó. Então, o ensaio que tem no texto, no material de vocês, é contar histórias, é alimentar a humanidade da humanidade. Né? Um título assim bem legal, né? Que foi o Carlos Ademir Farias que escreveu esse texto. Então ele vai falar, né? Se o ato de sonhar não é exclusividade dos humanos, contar a história é a arte milenar exclusiva das sociedades humanas. Então, o que é que o Carlos Ademir vai fazer nesse texto, nesse ensaio? Ele vai mostrar a importância do contar histórias, né? Então, ele vai dizer que desde os primórdios, quando vocês forem ler, né? Desde os primórdios, já se tem o hábito de contar histórias, ou seja, é você passar conteúdos, passar informações, passar cultura dos mais antigos para os mais novos. Então, o ato de contar a história é justamente isso, é alimentar a humanidade daquilo que a humanidade realmente tem feito, né? Então, ele vai perguntar aqui no segundo parágrafo, por que é importante contar e ouvir histórias? Então, vocês vão olhar aqui, né, que sempre no início das histórias tem um era uma vez. Qual a importância disso? Então, vocês vão ler em casa todo esse texto, que vocês vão ver qual é a argumentação que ele coloca, né, os teóricos que ele vai utilizar para mostrar essa importância, né, de contar a história e ver como é que isso está desenvolvido no nosso Brasil. Beleza? Com base nisso, vocês vão fazer aqui essas atividades, né? Que vocês vão ter aqui basicamente 6 questõezinhas, certo? De interpretação de texto com base nesse ensaio. Prestem atenção. E também, na nossa aula de hoje, vocês já vão fazer a proposta de produção. Então, vai ter que fazer a atividade e vai ter que fazer a proposta. Só que a proposta o tio vai pedir naquele jeito que a gente também está trabalhando.
Vocês vão escrever o texto de vocês no caderno, tirar a foto e enviar para o e-mail da turma. Vai tudo explicado na agenda. Então preste atenção o que é que vocês vão ter que escrever. O ensaio que você leu, o autor apresentou vários motivos pelos quais devemos mergulhar no mundo da fantasia ou das histórias. Uma fonte maravilhosa de histórias são os livros, suportes antiguíssimos dessa arte humana. Contudo, infelizmente, o Brasil é um país de poucos leitores, né? Que é algo que nós temos aqui, esse questionamento. O Brasil é muito grande, mas a população, ela não tem o costume de ler. Constantemente ficamos sabendo de dados que mostram como o povo brasileiro lê pouco em relação a outros países. Este é um fato triste, pois já não é de hoje que sabemos o quão a leitura é importante e ajuda no desenvolvimento da cultura das pessoas. Isso aqui o tio já falou várias vezes com vocês, né? Sempre pedindo, gente, vamos ler, né? Acredito que os professores de português, né, lá da filosofia, da literatura, sempre incentivam vocês a ler. Então agora, em produção textual, a gente vai questionar justamente isso, né? Pensando nisso, você deverá escrever um ensaio sobre a questão. Olha, gente, qual é o tema do meu ensaio? Por que o brasileiro lê tão pouco? Este é o meu tema. Então vocês vão criar um título em cima desse tema e vão escrever o texto de vocês, né? Como, tio? A mesma estrutura que o tio acabou de mostrar nos slides. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Para escrever seu texto, você pode realizar leituras prévias, ou seja, de outras pessoas que falam sobre o mesmo assunto. E vocês podem pesquisar aí, né, sobre o assunto para vocês escreverem um texto de vocês. Mais uma vez o tio vai reforçar aqui, o tio não quer texto copiado de internet. Cada um de vocês vai pesquisar sobre o tema e vão escrever o texto de vocês conforme a criatividade de vocês, conforme o posicionamento de vocês, né? Porque o brasileiro lê tão pouco, certo? Pode levar em conta o que você já ouviu em reportagens, leu em livros e tudo mais, certo? Lembre-se de que você não precisa apresentar uma conclusão fechada para essa questão. O importante é que você reflita sobre o assunto, expondo o que pensa. Leve em conta também que o ensaio é um texto mais pessoal, no qual você tem a liberdade de expressar livremente, certo? Ao redigir seu texto, você pode problematizar explicando o que é importante falar sobre ele, pode ser na introdução, apresente sua opinião sobre a questão, também pode ser na introdução, mas vocês já podem fazer outro parágrafo de desenvolvimento, expor seus argumentos para justificar a sua opinião, também no desenvolvimento, né? Utilize uma linguagem clara e crie um título para o seu texto, certo? Então, e na conclusão, né, como já disse aqui, você pode apresentar, né, aí, a sua opinião, né, mostrando que é importante refletir sobre o assunto que se pensa. Então, vocês vão fazer isso tudo no caderno de vocês. Coloca o cabeçalho, o nome, o número, né? O nome do tio, a disciplina, coloca a data, o título e faz o texto em parágrafos, explicando o posicionamento de vocês, refletindo sobre isso, colocando exemplos, dados e tudo mais. Ok? Terminou. Lembrando que o texto de vocês é em caneta azul ou preta, nada de lápis, caneta azul ou preta, porque vocês vão tirar a foto, né? Olha se a foto ficou legal, bem nítida do caderno e vai enviar para o e-mail da turma, porque o tio vai corrigir o texto e vai cobrar, né, isso aí dando uma nota. Lembrando que já são atividades em que está valendo nota para terceiro bimestre, ok? Então preste atenção, para casa vocês vão ter atividade e já vão ter a proposta de produção, certo?
Então, gente, na nossa próxima aula, certo? A gente faz a correção de todo esse material, ok? Então, preste atenção, dá uma olhada de novo nos vídeos, vê como é feito o ensaio, faz aquela pesquisa e escreve o texto de vocês, certo? Eu quero um texto bem legal, bem criativo, bem rico de informações, lembrando do posicionamento de vocês sobre o tema, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.